Meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, vamos dar continuidade. No bloco passado nós vimos a pena principal, nós falamos sobre a diferença de reclusão, detenção e prisão. Nós vimos que a pena de prisão, por exemplo, ela só vai ser aplicada quando eu puder converter uma pena de reclusão ou detenção para prisão. Ou seja, quando essa reclusão ou quando essa detenção ela não for superior a 2 anos. Então, nesse caso eu poderei, portanto, aplicar a pena de prisão. Mas, professor, agora o que a gente tem que ver? Vamos dar continuidade aqui no código, vamos dar continuidade nos dispositivos aqui do código para a gente conseguir interpretar também aqui, saber quando é que, por exemplo, quando for aplicada uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos. Porque nós vimos que quando ela for inferior, quando ela não ultrapassar 2 anos, eu posso converter em prisão. Mas, professor, e se ela for maior do que 2 anos, o que é que vai acontecer? Olho na tela para a gente fazer a leitura desse dispositivo aí, ó. Fica ligado. Olha só o que diz aí o nosso parágrafo único aí. O parágrafo único, então, do artigo 59, ele fala o seguinte: para efeito de separação, no cumprimento da pena de prisão, ou seja, quando é que eu tenho a pena de prisão? Quando eu puder converter reclusão e detenção, quando não for superior, quando não for superior a 2 anos, porque se for superior a 2 anos, nós temos aí outras condições. Então, quando eu puder converter reclusão em detenção não superior a 2 anos, eu vou ter a pena de prisão. Atender-se-á também a condição das praças especiais e a das graduadas ou não, e dentre as graduadas, aquelas que tenham graduação especial. Professor, me diz aí então, quem são essas praças especiais? Então, vamos lá. Nós temos as praças especiais. Quem são elas, professor? As praças especiais são, portanto, os alunos do CFO, né? Os alunos do curso de formação de oficiais, certo? Aqueles alunos que estão ingressando aí nas fileiras, né, que estão entrando nas carreiras de oficiais. Então, esses alunos, né, eles são chamados de praças especiais. Ou aqueles que já concluíram o curso de formação, mas estão ali meio que formando, meio que terminando, meio que um estágio para poder ingressar no oficialato. Então, esses que já concluíram, aqueles que já concluíram o CFO, esses que já concluíram o CFO, eles também, e ainda não ingressaram de fé e fato como oficiais, eles também são praças especiais e a gente vai dar nome aqui para eles. Os alunos do CFO, portanto, são os chamados de cadetes, tá certo? Estão concluindo o curso de formação, tá? E aqueles que já concluíram, né, estão aguardando para ingressar de fato no oficialato, eles são chamados de aspirantes a oficial. Aspirantes a oficial. E aí, portanto, né, eles também entram aí nessa parte de praças especiais. E aí, o que o dispositivo está falando para a gente é que eles também vão obedecer esse critério, tá certo? Qual critério? Ao critério de, se caso cometerem crimes militares, vou colocar aqui CM, tá? Não superior a 2 anos, eles também vão ficar aí, portanto, privados de liberdade, vou colocar pena privativa de liberdade, PPL. Eles também vão ter a pena privativa de liberdade, tá certo? Convertida em prisão e, portanto, também vão ficar em penitenciária militar. Portanto, eles também vão ficar em penitenciária militar.
militar, e eles também vão obedecer esse critério aí de separação de presos, de separação de presos. Como assim, professor, esse critério de separação de presos? Vem comigo aqui que eu vou te explicar. Olha só, nós vimos no dispositivo anterior que o que é que vai acontecer? O camarada cometeu um crime, que esse crime, para ele vai ser atribuída uma pena. Essa pena, se ela for uma pena privativa de liberdade, ou reclusão, ou detenção, e se ela não for superior a 2 anos, eu vou converter essa pena privativa de liberdade, ao invés de aplicar reclusão ou detenção, eu vou converter em prisão, certo? E nós vimos que essa prisão, se for aplicada ao oficial, o oficial vai cumprir no recinto militar, no quartel. E se for aplicada à praça, a praça vai cumprir no presídio militar. E aí, nós temos também que vai ingressar dentro desse critério de praça as praças especiais. Portanto, as praças especiais que tiverem a pena de prisão aplicadas para eles, né? No caso, os alunos do CFO, tá bom? Ou aqueles que já concluíram, os aspirantes oficiais, eles também vão cumprir penitenciária militar, mesmo critério das praças, tá? Mas, no entanto, o que vai acontecer? Eles vão estar devidamente separados. Nós vamos ter as praças graduadas, né? Cabos, sargentos, subtenentes, em um local separado. E em outro local separado, nós vamos ter as praças especiais. Portanto, tranquilo? Beleza? Então, olha só. Vimos aí mais um dispositivo. Vamos para o próximo. Artigo 61. A pena privativa de liberdade por mais de 2 anos. Opa! Aqui nós já estamos falando, aqui o dispositivo já está falando aqui, ó, em pena privativa de liberdade. Maior do que 2 anos. Aqui já é maior. Maior que 2 anos. Maior que 2 anos. O que é que vai acontecer no caso de pena privativa de liberdade maior do que 2 anos? Aplicada a militar é cumprida em penitenciária militar. Então aqui, ó, foi maior do que 2 anos. Foi maior do que 2 anos. O que é que vai acontecer? Essa pena vai ser cumprida onde? Essa pena vai ser cumprida em penitenciária militar, penitenciária militar. E aqui não vai ter distinção. Seja o camarada, o infrator, seja o cara que cometeu o crime, seja oficial ou seja praça, e aí nós temos essa condição. Pode ser oficial, pode ser praça, se for maior do que 2 anos, se a pena privativa de liberdade for maior do que 2 anos, vai ser cumprida em penitenciária. Portanto, nós temos aí essa diferença. Professor, qual é a diferença? Explica para mim de novo. Explico. Olha só. Pena privativa de liberdade. Se não for superior a 2 anos, vai ser convertida em prisão. E essa prisão, se for oficial, cumpre no quartel, recinto militar. Se for praça, cumpre na penitenciária militar. Beleza. Agora, se for maior do que 2 anos, se a pena privativa de liberdade for maior do que 2 anos, independente, pode ser oficial, pode ser praça especial, sempre será cumprida em penitenciária militar. Beleza? Então é isso que diz esse dispositivo pra gente aí, tá? Vamos terminar de ler aqui, vamos terminar de fazer a leitura. E na falta dessa, professor, se não tiver penitenciária militar no estado, o que é que vai acontecer? Em estabelecimento prisional civil. Então, ó, faltou, não tem presídio militar. O que é que vai acontecer? O camarada vai ficar cumprindo a pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional civil. Beleza? Então, ó, se não houver penitenciária militar, se não houver, o que é que vai acontecer? Estabelecimento civil.
estabelecimento civil, a penitenciária comum. A penitenciária, portanto, comum, beleza? Penitenciária comum, tá? Então tá aí. E aí, professor, o que é que vai acontecer? Se o cara está cumprindo em penitenciária comum, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai ficar, portanto, sujeito a todos os benefícios e as concessões da LEP, a Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal. Se o cara, então, está numa penitenciária civil comum, ele vai ficar sujeito às regalias, aos benefícios, às normas da LEP, a Lei de Execução Penal. Como, por exemplo, professor, tem como você dar um exemplo? Tem sim. Vamos supor que um militar cometeu crime militar. E aí, esse crime é maior do que 2 anos e ele vai ficar, portanto, privado de liberdade, encarcerado na penitenciária comum. O que é que vai acontecer com ele? Ele vai ficar sujeito a todas as normas da LEP, como, por exemplo, ele vai ter direito a visitas, tá certo? Ele vai ter algumas concessões de saída temporária, né? Por exemplo, saída de Natal, saída de Dia das Mães, tá? Então, todas as regalias, todas as normas pertinentes à LEP, se o militar ficar na penitenciária comum, ele vai poder gozar, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Foco, força, não desista dos seus sonhos.